que é um velho amigo do começo dos anos 70, por aí assim, e teve muita importância para a música nordestina, com o evento do Cheiro do Povo, que era um forró aqui extraordinário, de sanfoneiros, cantadores, cantores, de um modo geral. Então, me interessei muito que vocês fizessem essa entrevista com o Raimundo, porque ele tem uma importância muito grande, conheceu muito de perto Luiz Gonzaga, contratou ele muito, contratou Dominguinhos muito. Olha. Eu vou botar um calçozinho. Muito bem, eu estou aqui com Raimundo Campos, que é um velho amigo dos anos 70, que tem muito a ver com a sanfona, tem muito a ver com os artistas que começaram a história do baião aqui em Pernambuco. E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essas coisas todas. Ele foi um grande produtor, continua sendo, porque as coisas mudaram bastante, ele luta com muita dificuldade, mas tem um material extraordinário aqui, né, Raimundo? A documentação do evento forró, evento baião, evento Luiz Gonzaga Dominguinhos e a sanfona, é o central do nosso trabalho, inclusive documentação, como Dominguinho diz. O Cheiro do Povo, falar em sanfona ou falar em música nordestina sem falar no Cheiro do Povo, é deixar uma lacuna muito grande para o entendimento da música nordestina. Eu fiz o Cheiro do Povo a convite de Luiz Gonzaga, um desafio que ele fez na universidade, na escola de engenharia, onde eu estudava. No ano de 78, nós tínhamos a ideia de fazer um forró, a ideia era fazer um forró autêntico, como se dizia na época, e atendendo ao desafio de Luiz Gonzaga, eu desafiei a fazê-lo, e ele me apoiou para fazer o Cheiro do Povo. No Cheiro do Povo, nós inovamos. O Cheiro do Povo era o forró mais autêntico do Brasil, nem os de São Paulo, nem o de Pedro Sertanejo era mais autêntico. Por quê? Porque eles tocavam tudo, eles tocavam música para peão. Nós tocávamos música nordestina para quem amava a música nordestina. Era um centro não só cultural, mas era um verdadeiro templo religioso, onde o baião era a missa e o sanfoneiro era o oficiante, o sacerdote oficiante. E isso me custou muito caro, porque a perseguição em cima da música nordestina, politicamente, era muito grande. Porque Gonzaga não fazia acordos com todo tipo de gente. Então, havia uma conotação ideológica muito forte contra Luiz Gonzaga e, por extensão, contra a gente. Não podia dizer publicamente. A gente não tinha nem como reagir. Eu era um jovem com muito hormônio, muita tradição cultural no sangue, e eu não admitia pagar suborno. Eu não admitia me submeter a estranhos ao meio cultural. Nós não anunciávamos um político só, um senador. A casa, às vezes, estava cheia de senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, mas nós não apresentávamos ele, sequer citávamos, mas citávamos qualquer sanfoneiro que chegasse, qualquer músico. E, evidentemente, com uma visão nossa, era uma visão de identidade cultural, entendendo a cultura como entendendo a cultura como religião civil de um povo, nós não admitíamos outra coisa a não ser o evento cultural. O que um forró desse tem que ter para ser tão original, diferenciar tanto um forró? A diferença é imensa. O forró tradicional é um forró para a família. Forró, ao contrário do que muita gente pensa, observe os temas clássicos. Ele trata de natureza, ele trata do homem e trata do romance, do amor. A violência, quando é falada metaforicamente. Exceto na música dos cangaceiros. Mesmo nas músicas dos cangaceiros, a poesia, como Levanta a Corda Maria Bonita, né? Uma música dos cangaceiros, que é dado para o cangaceiro, deu um branco agora. Você tem um conflito, mas sempre é uma música de promoção do homem, de documentação do homem nordestino. Luiz Gonzaga teve um mérito imenso, ele nunca teve ideia do que ele era, ao fazer essa música, que foi uma música que permitiu firmar a identidade cultural da gente. Ela não trata de problemas marginais, ela não é uma música de marginal, nem de promoção de marginal. É uma música do homem do sertão, de um país chamado Nordeste, que existe
a partir de 1940, por aí, que não existia, era norte. Ele é a música de um país chamado Pernambuco, que vinha do norte de Minas Gerais até a margem direita do Amazonas. Esse país, chamado Nordeste, hoje, que era um país que era as terras de Pernambuco, conquistada por Pernambuco, por mamelucos e mulatos de Pernambuco, essa música refere-se a esse povo que vivia até 1938 adiabaticamente, isolado do resto do Brasil. As estradas, o combate ao cangaço, começa a quebrar isso, e com a criação de novas estradas, a necessidade de imigração, esse povo vai para o Rio de Janeiro e para São Paulo, como Dominguinhos fez, como Gonzaga fez essa viagem. E eles levavam não só sua tristeza, mas levavam a dor da saudade, eles levavam sua música, que expressava tudo isso e mais alguma coisa. Eram homens que choravam através da música, homens que não podiam chorar, que choravam através da música, sua dor e sua saudade. Pronto, disse tudo. Por isso você chorou tudo quando gravou Triste Partida. Eu conto esse evento, se você quiser, eu conto. Posso falar já? Domingos, você vai falar também, pode falar. Não, essa posição do Raimundo eu conheço muito bem e nós tivemos, assim, uma época da nossa vida muito juntos. Constantemente eu estava aqui em Recife e Raimundo era um porto seguro para mim, que além de eu ganhar meu cachezinho lá no Cheiro do Povo, que depois ele abriu outra casa em Natal, não é? Não tinha, Raimundo, uma casa lá em Natal? Isso, em Natal e em Caruaru. E pontos na Bahia, através de teatro, e em Alagoas também, em teatro. Exatamente. Aí eu ficava por aqui sempre, Luiz Gonzaga estava sempre aqui, Elba Ramalho estava começando. Elba Ramalho disse que mudou a carreira dela. Ela disse num depoimento que a ideia dela era fazer show como Gal Costa e Bethânia, era o espelho dela. Quando eu chamei para ela fazer forró, ela estranhou. E nós convidamos e ela ficou sendo toda vez que ela tinha dificuldade de se colocar, de vender seu show, ela solicitava e a gente trazia ela durante muito tempo. Jorge de Altinho. Jorge de Altinho estava começando. Israel Filho. Já era. Agora, a ênfase Flávio nossa era no José, sanfoneiro. Né? Flávio José, o grande Flávio José, que é um grande intérprete, Flávio José, da música nordestina também. Mas é um caso típico. Ele trabalhava numa banda com o irmão e a banda achava que eu estava contratando a banda. Eu dizia, eu estou contratando o sanfoneiro. Vocês são os acompanhantes. E esse tipo de conflito surge no Cheiro do Povo e deságua mais na frente, anos depois, entre eles próprios. Porque a ênfase era na sanfona, na música nordestina radical. Nós não tocávamos nem música nordestina com duplo sentido. Nós só tocávamos música nordestina. E é interessante que a empatia do público era muito grande, o público exigia isso, na medida que a gente oferecia isso. Que quando se tocou, nós contratamos uma orquestra, um determinado grupo musical famoso aqui, para tocar, e ele tocou música que não era música de forró, não era música nordestina autêntica, não precisava ser forró. Tinha que ser, além de forró, tinha que ser uma música autêntica. Tinha que ser, geralmente, um clássico. Ou uma coisa inovadora, uma música nova, mas que obedecesse aos padrões clássicos. E houve uma reação tipicamente religiosa. As pessoas pararam de dançar. Todos pararam de dançar. Eu já havia recomendado, e ele, com a ousadia dele, a arrogância do maestro, ousou tocar. Eu cheguei quando as vaias estavam começando. Nunca mais pude contratá-lo, porque ele não obedecia ao roteiro. Várias vezes, 2 ou 3 vezes aconteceu isso e as pessoas pararam de dançar. Por isso que eu digo que fazer forró não é fazer... Eu estava falando a respeito de o que é um forró autêntico. O que é que nós considerávamos. Porque não era só eu que projetava os shows, cada show era projetado para uma semana através da própria escalação, e o Forró Cheiro do Povo era uma meca, onde todos os sanfoneiros iniciantes, ou com algum nome já, ou cantores iniciantes ou com algum nome, mas que não aparecia, porque não se tocava forró em Pernambuco. Aliás, forró, na minha juventude mais antiga, era um nome pejorativo, se rejeitava, porque só se queria música estrangeira, ou grandes sambas, etc. Aqui havia uma rejeição e havia, como disse, uma conotação ideológica. É bom que se resiste, talvez pela primeira vez,
Porque Gonzaga, como eu disse, não trabalhava para todo tipo de político. Ele trabalhava para aqueles políticos que ele tinha identificação. E certas ideologias não se identificavam com Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga era maçom, era religioso, era um homem do seu tempo, era um homem do sertão. E Luiz Gonzaga, ao imprimir a identidade cultural brasileira, a vertente nordestina, ele faz através do baião. Ele resgata o baião. Ele cria, por assim dizer, o baião na hora que ele reformula e que ele apresenta ao Brasil e torna ela uma música de massa. O baião, na década de 40, a partir de 46, quando é gravado o primeiro baião, 4 ases e um coringa, se não me engano, o nome do conjunto, instrumental ainda, ele transforma a música do sertão nordestino. Eu, quando falo música nordestina, eu faltou botar o adjetivo, a adjetivação adequada. A música do sertão nordestino. Não era a música do Recife. A música do Recife era o frevo de Capiba, era o frevo de Nelson Ferreira, era o frevo de bloco, era o maracatu, era o bloco, frevo de rua, frevo canção, o maracatu, os pastoris do sertão eram as músicas dos cantadores, dos violeiros, né, que falavam da natureza, contavam a sua história, não tinha vergonha de ser nordestino. Esse povo viaja, como eu lhe disse, levando suas emoções, levando sua dor, sua saudade, e leva sua música. Que música é essa? É o xote, o chachado, o baião. Luiz Gonzaga canta uma música, que eu acho que é parceria dele, que ele esconde: eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a maleta era um saco e o cadeado era um nó, trazia coragem a cara, viajando no pau de arara, eu cheguei, mas aqui... Eu penei, mas aqui cheguei, trouxe o triângulo no mato. Trouxe um gongue no matulão, trouxe um zabumba dentro do matulão. Xote, chachado e baião. Xote, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão. Eu trouxe. Há um aspecto aí de se ver, inclusive a linguagem nordestina dessa época, porque como o Nordeste ficou sem comunicação com o exterior, tanto política como culturalmente, feudos, senhores feudais, né, que combatiam. Tudo está descrito nas músicas nordestinas. Então, essa visão nordestina de ser, que tem muito ibérico, tem muito de semita, tem muito de judeu e tem muito de mouro, essa mistura com índio, com negros, com homens livres, há que se ter o seguinte: o sertão foi feito principalmente por homens livres. O trabalho feito pelo vaqueiro, onde ele não era assalariado, ele ganhava por quarta, a quarta parte do rebanho era dele. Os homens livres, que se julgavam livres, que tinham problema, porque era preciso ser muito, muito vigoroso para sobreviver no sertão seco, na maior região semiárida do mundo habitada, porque nem toda a região semiárida do mundo é habitada. Só no Nordeste brasileiro é que existe isso, esse apego à terra, esse apego à tradição. Esse apego que Luiz Gonzaga leva no seu matulão e transforma essa música, que de repente sai com esses migrantes, ele transforma numa música brasileira, que é sucesso internacional e que depois é massacrada e sufocada. Passa a década de 60, sufocada, a década de 70. Luiz Gonzaga, inclusive, pensou, segundo Dominguinhos me disse num outro depoimento, que ele vai confirmar agora, pensou em, brincando, de pegar a guitarra e Dominguinho baixo e sair tocando iê, pelo mundo afora. Você lembra disso, Dominguinho? Lembro, ele queria comprar um cordovox, que era um instrumento assim, que tinha todos os sons, de órgão, de piano, de violino. E ele queria sair tocando, ele gostava de um violão, ele queria tocar contrabaixo, qualquer coisa. Mas foi hoje, amanhã nós viajamos para Pernambuco de carro, e quando nós saímos em direção a Petrópolis, que é a estrada da saída, né, para o Nordeste, vai sair em Além Paraíba, aí eu perguntei a ele, e o Transcorde?
E a sanfona elétrica, ele disse, ah, pronto, só disse isso. Uma brincadeira dele, certamente, Mas ele andava muito triste com a forma como estava sendo tratada a música nordestina, mas tanto que de vez em quando ele caía fora, né? E cantava aquela música do João do Vale, que o João do Vale fez. Onde tu vai, Baião, eu vou sair por aí. Mas por que, Baião, ninguém me quer mais aqui? Nos clubes e nas boates não me deixam mais entrar. É só twist, bolero, rock, tchá, tchá, tchá. Se eu estou sabendo disso, é melhor me retirar. Ele andava sempre assim, com um pé na frente e outro atrás. É nesse clima que é um dia, para mim, histórico, tem muito a ver com minha vida, houve uma palestra na universidade, uma semana cultural na Universidade Federal de Pernambuco, no auditório da Escola de Engenharia, no térreo, onde foi convidado Sérgio Cabral, o crítico, o compositor, para falar sobre música brasileira. Sérgio Cabral, no auditório cheio de estudantes, Sérgio Cabral diz, eu vim no avião para falar aqui em Pernambuco sobre música brasileira e sobre música do Brasil. O Brasil é muito rico em música. Você anda 50 quilômetros, tem um novo estilo, um novo ritmo, uma riqueza muito grande. Mas como é que me chamam para falar de música em Pernambuco? Eu, no avião, vim com uma pessoa e perguntei assim, para onde é que você vai? Ele disse, vou para Pernambuco. E ele perguntou, e você? Ele disse, eu vou falar sobre música na universidade. E eu convidei, porque eu não posso falar em música em Pernambuco sem falar com essa pessoa ou sobre essa pessoa. E ele disse, eu não vou falar sozinho, eu vou convidar Luiz Gonzaga para vir aqui e falar. E Luiz Gonzaga sobe e dá uma sanfona a ele. Traz uma sanfona e Gonzaga já tinha levado um pequeno regional, né, triângulo, zabumba, pandeiro, e Gonzaga diz, eu toco no Brasil todo, menos no meu pernambuquinho, não me deixam tocar. Eu cobro o cachê mais barato que eu posso para vir para cá. Mas só como me convida para a inauguração, é o governo que me convida para uma inauguração, uma coisa assim muito raro. Eu queria tocar todo dia aqui, todo o mês todo aqui em Pernambuco, no meu pernambuquinho. Eu tenho um carinho muito grande, mas não toco na minha terra. Aí foi nessa saída, ele foi muito aplaudido, tocou, cantou. Sérgio Cabral foi muito digno, né, se colocou muito bem. Não deixou de ser um sabão, um pito, uma reclamação aos organizadores. E quando ele sai, eu questiono se ele poderia me ajudar para que ele pudesse tocar em Pernambuquinho. E ele aceita fazer o Forró Cheio do Povo, me apoiar nisso. E, a partir daí, a gente organiza e o Cheio do Povo é um sucesso. Mas, voltando, o que é música nordestina quando eu falo? É a música nordestina que eu falo, que eu trato, principalmente, é a música mais autêntica, mais radical nordestina, que é a do sertão. É o xote, o chachado e o baião. Segundo, por que um forró é diferente? Porque o forró é uma festa familiar. É uma festa para pessoas bem resolvidas socialmente. Apesar da dureza dos homens nordestinos, da secura, às vezes, do seu falar, quando estão em conflito, mas dançando e cantando, compondo e tocando, como é o caso dos sanfoneiros como Dominguinhos, é outra história. Aí você tem a doçura, tem a boa sociabilização. Você não dança um forró adequadamente se você não estiver limpo, cheiroso, perfumado, bem vestido. E é uma festa familiar, essa é a diferença. As pessoas iam no Cheio do Povo, irão toda vez que tiver credibilidade o organizador, quando a família estiver garantida a sua participação. O Cheio do Povo tem essa característica, nós recebíamos famílias. Não cabia pessoas que tivessem outro tipo de atitude. Você não dança só. É uma dança para quem dança com alguém. Não é uma dança neurótica, esquizofrênica, como é o rock, como são essas músicas de marginais que estão imperando no Brasil novamente. Então, nessa época, em 1979, 78, nós resgatamos esse clima, pelo menos aqui. E o que é que aconteceu com o Cheio do Povo? Com esse forró autêntico, as casas foram copiadas no Nordeste todo.
E o reggae, que estava para ser implantado, colonizado através de gravadoras multinacionais, não puderam se expandir a partir daí. E as cópias nossas copiavam e gravavam, inclusive a própria trilha sonora nossa, para copiar o roteiro, porque o roteiro é fundamental num forró. Então, respondendo à pergunta de Rosenblit, um forró tradicional é um forró onde o cara pode ir com a família, com a esposa e com os filhos. Os meninos de menores dançavam no nosso forró. E, apesar da proibição de menino de menor frequentar casas noturnas, nós tínhamos crianças de 7, 8 anos acompanhando os pais. O convite era: venha e traga a sua família. Nós garantíamos isso. Incrível, que é policial. Por favor, deixe sua arma aqui. Eu achei super curioso, né? Em 19... Policial deixar, inclusive, a arma. Isso, já que você fala isso, é interessante. Aonde isso? No Forró do Arlindo tem isso. A foto do Arlindo. Sim, sim, sim. Sim, sim. Tem uma plaquinha assim: policial, deixe sua arma aqui. Olha, o Cheiro do Povo inovou, como talvez eu seja um pouco muito preocupado com a segurança das pessoas que frequentavam, porque eram familiares. Nós tínhamos uma equipe de segurança que atuava no sentido de evitar essas coisas. Mas naquela época, em 78, os homens andavam armados. Mesmo que não usassem as armas, eles se sentiam mais homens com as armas. Hoje, a situação muda um pouco, porque a violência está muito grande. Você não tinha assalto de bandidos, você tinha conflito entre pessoas, poderia haver. E nós recebíamos, lembrem-se, famílias sertanejas que guerreavam no sertão. E elas chegavam no Cheiro do Povo, e elas tinham seus lugares definidos. A família tal, que era opositora à família tal, se sentava em lugares diametralmente opostos. E eles entregavam a arma ao entrar, sem ser necessário pedir, porque eles sabiam que nós não permitíamos, naquela época, entrar pessoas armadas. E o forró, a diferença de um forró familiar, é que tem dono, tem um responsável. Se ele não for macho o suficiente para enfrentar as situações, não abra, porque vai ser desmoralizado e vai se tornar um prostíbulo, qualquer coisa desse tipo. Então, tem que ser macho. Tem que saber falar a linguagem, os códigos e os rituais. Há um ritual. Eu tenho um depoimento de uma senhora que frequentava, era jovem, onde ela fala espontaneamente dos rituais. Tem outra que vai falar, estou pegando um depoimento de outra, que fala dos rituais sob o ponto de vista dela. Por exemplo, ninguém tirava uma moça para dançar sem pedir licença à figura masculina que estivesse na mesa. Ou à mulher mais velha. Nós nunca tivemos uma briga. Os traficantes odiavam a gente porque não tinha como vender droga e nós não permitíamos a entrada deles. Os pequenos traficantes que havia naquela época. Os políticos tinham raiva porque nós não fazíamos divulgação política deles. Nós trabalhávamos para a cultura nordestina. Então, isso influiu todo o Nordeste até Fortaleza, eu diria, seguramente, de Alagoas até o Ceará. E essas pessoas, como voltando, essas famílias tradicionais, ao chegar, perguntavam assim: o pessoal da família chegou, da outra chegou. Os seguranças encaminhavam: onde é que eu posso ficar? E eles entregavam as armas. Se havia algum problema, eles não tomavam atitude, eles consultavam a gente. Quando chegava um grupo que era tido como desordeiro, as pessoas me avisavam, os seguranças me avisavam, ou alguém avisava: olha, está aí o grupo tal que é acostumado a fazer desordem. Eu me apresentava e dizia a eles que o forró tinha dono, tinha um responsável. Que, apesar de eu saber que ele era uma pessoa valente, etc., tal, aquela área eu controlava. Eu era o responsável. Que ele falasse comigo, porque eu resolveria o problema. Ele não precisava resolver nenhum problema dele. E realmente nós resolvemos todos os problemas, todos os possíveis conflitos. Ninguém assediava uma moça, ninguém passava a mão numa moça, numa mulher, impunemente. Ela reclamava ao pessoal da mesa dela, ele reclamava ao segurança e nós tomávamos as providências. Não adiantava se ele era oficial, sargento, escambau, policial federal ou não. Houve vários casos com arrogância, e eu explicava que lá não era um prostíbulo, lá era uma casa de família. Ele não estava no ambiente adequado. Quando ele tivesse condições de vir com a família, ele voltasse. Então, esse clima foi criado e os policiais não entravam armados já naquela época. Outro, nós acompanhávamos naquela época. Todas as famílias que chegassem, elas eram acompanhadas até o carro por 2 seguranças.
Por quê? Naquela época não havia isso, mas nós queríamos deixar bem claro que eles estavam num ambiente onde eles eram bem recebidos e podiam trazer seus filhos. Por que isso? Porque um forró tradicional ele tem que ser como uma casa de reboco, uma sala de reboco, como bem diz Zé Marculino. A repressão sexual do sertanejo, quer dizer, aquelas limitações de sensualidade, ela só era permitida no forró. Né? Na hora de dançar. E como é que o cara ia dançar no forró? Numa casa de fazenda, né? Num salão, que tinha alguém era o responsável. Como é que diz a música de Marculino? Todo tempo que eu ver para mim é pouco, para dançar com meu benzinho numa sala de reboco. É? E dizia, enquanto for, tá gemendo, tá roncando, vou tocando, vou dizendo meu sofrer por ela só. E ninguém nota que eu estou de provocar. E nota que eu estou de provocar. Não esqueci. É a fuga que nos dão, não é? Aí ele fala que aquele momento é a fuga que ele tem para poder ter um relacionamento mais sensual, mais aproximado com a sua parceira, sob a vista dos pais, os donos da casa, né? E os pais dela também. Ainda essa semana eu estava no forró de Arlindo e estava vendo um cidadão que dançava com todo mundo, sabe? Ele tinha um lá, ele tirava e ia dançar, e todo mundo ia dançar com ele. A distância que ele mantinha, o negócio dele era exibição. Exibição, né? dançar. O prazer de dançar. Não é colado, entendeu? Isso. É ele fazendo os passos, nunca encostava na mulher. Eu sou Davi. É. Você viu, filmou muito ele. Quem adora a Diane que adora dançar comigo. Mas é fazer, olha aí, tá vendo? Fica atrás deles, tudo forró e tal. Havia pessoas, haviam rapazes, homens, velhos inclusive, que as mulheres faziam fila para dançar com ele. Fila. Porque eles dançavam, como o Dominguinhos está dizendo, com respeito. Esse negócio da intimidade, de uma aproximação corporal muito grande, isso não é o caso do forró tradicional familiar. Inclusive, me falaram uma coisa que nunca tinha passado na cabeça. Você imagina isso, ou talvez você nem tenha pensado que seja. Que falaram que isso aqui vem aqui também, existe aqui em Recife, porque existe aqui em Recife também uma tradição cubana também, dos clubes de salsa, que também tem muito essa cara do sujeito se vestir bem, e ir para o baile bem vestido e dançar e ter esse tipo de relacionamento também. Eu faria uma crítica a isso. É verdade que surgiu ultimamente esse grupo de salsa. É porque certa pessoa de ideologia não pode dançar forró e baião. Eles tinham vergonha de dançar baião, de ouvir. Eu vi um rapaz de esquerda aqui que tem uma atuação cultural e disse publicamente na reunião que ele gostava de ouvir Luiz Gonzaga. Não gostava. Isso foi uma desculpa que ele deu, porque ele agora está num cargo de direção cultural, de influência cultural. Ele disse que as músicas de Luiz Gonzaga ele guardava misturado com o disco do pai. Quando chegavam os amigos, ele mostrava os discos dele de rock, dessas coisas. E o de Luiz Gonzaga dele estava com o pai. Eu acho que é mentira dele. Na realidade, eles não gostavam até por questão ideológica. Porque eles adoram Cuba, porque a colonização, agora me permitam, a colonização cultural tentada por esse pessoal de esquerda é terrível. O Brasil é muito maior do que qualquer coisa que qualquer país, qualquer tradição cultural. O que é que você tem dançando salsa que você não tem numa boa música nordestina? Você não tem identidade cultural. Porque fazer forró é difícil. Uma prostituta não tem campo num forró tradicional. Um homossexual tem dificuldade. Ele tem que dançar com a aparência dele, não com a sua preferência, a sua opção. Então, o forró é uma coisa de pessoas resolvidas, definidas. Porque a dança não é promíscua. É um erro. Quem faz assim, perde o forró. Não faz o forró tradicional. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Por que todo sertanejo? Por que todo sanfoneiro é sertanejo? Isso, boa pergunta. Porque a sanfona, eu não sabia dizer isso, Dominguinhos pode dizer melhor. Mas, por exemplo, eu posso falar duas coisas. A sanfona original não é o acordeão, não é? Inicia-se com o pé de bode, não é, Dominguinhos? Lampião usava o pé de bode. O pé de bode era leve, era transportável. Não era um piano, não podia ter um piano. Não havia amplificação.
E essa identificação, eu confesso a você que não sabia lhe dizer onde surge. Onde surge o Brasil, certas coisas no Brasil? Surge de repente. Nós não temos a história, não é adequada, porque a história é contada por quem odeia o Brasil. A história do Brasil é contada por pessoas que queriam vender o Brasil barato e não conseguiram ainda. Aí tem as salsas, aí tem as pseudo-culturas, as interpretações horrorosas do Brasil, muito pior do que o Brasil é. O Brasil é muito melhor do que qualquer interpretação dela. Quem interpretou melhor o Brasil foi Gilberto Freire. Interpretou, mas melhor do que Gilberto. São as fontes primárias, os viajantes que visitaram o Brasil e descobriram o Brasil quando estava sendo formado. E o sertanejo permanece durante 200 anos com a mesma roupa, praticamente, com o mesmo costume. Isso só dilui com a morte de Lampião, que é um marco, na minha opinião, onde há, a partir daí, não é? Porque Lampião é derrotado pela modernidade, armas melhores, sistema de informação melhor, transporte, polícia mais profissional, e a partir daí o Nordeste, logo em seguida, tem as grandes migrações. Então, o Nordeste adiabático, o sertão adiabático, é transferido a partir daí. Então, você tem, o Brasil é uma constante, como o Dominguinhos colocou aí, que o já chegou ao ponto de achar, brincando, que iria mudar o instrumento, porque é um contínuo desgaste e desmembramento da nossa cultura. O que nós temos de melhor não é bem aproveitado, é negado, é sonegado, é deturpado, porque geralmente são pessoas que interpretam que não amam o Brasil, aliás, não conhecem o Brasil. Leram livros? Não. Leram panfletos de quem escreveu esse panfleto baseado na orelha de um livro que não foi lido. E o livro não era para ser lido, porque é irrelevante para a cultura do Brasil. Mas que os grandes sanfoneiros são todos sertanejos? São, sem dúvida alguma. A gente estava falando sobre o problema do salsa, etc. Não, só por curiosidade. Isso. Eu poderia dizer 2 fatos em Hermeto e Sivuca que são semelhantes. Eram albinos, gostavam de tocar, mas não podiam se expor ao sol, no caso dos dois. E eles recebem sanfona de presente. No caso de Sivuca, ele me conta, num depoimento, que como ele era albino, os outros trabalhavam na agricultura. Ele não podia se expor ao sol, por ser albino, ficava na sombra tocando da árvore, né? E muito bom isso. há também um aspecto do albino que é a limitação visual devido à luz. Então ele se concentra mais, é mais fácil talvez se concentrar. Hermeto, a gente está falando da particularidade do sanfoneiro albino. Hermeto, por sua vez, tocava na venda do pai, porque não podia trabalhar como os outros ao sol, não é? O sol inclemente, né, causticante do sertão. Outra coisa, Luiz Gonzaga talvez também ele tem estimulado talvez muita gente, mas Dominguinho desde pequeno tocou, né? O pai Dominguinho já tocava, né? Então a sanfona é uma tradição que se perde, há que se estudar onde ela começa, de onde ela vem, porque eu vejo a facilidade também do manejo dela. Geralmente o sanfoneiro ele vem sempre do interior, tem muito interesse o interiorano de tocar a sanfona, porque ele não tem muito o que ver também. Ele não tem muita coisa para frequentar, muita festa para ir toda hora. A festa de vez em quando, talvez seja ele mesmo que faça. Então ele fica ali aprendendo um instrumentozinho, acaba tocando. Geralmente é a sanfona, né? Geralmente. E na cidade ele tem muito o que ver. Muita coisa, muita. À noite é uma criança, você sai atrás dela e acaba achando, né? Muitas vezes a sanfona é meio chorosa, né? A sanfona também depende muito de quem toca e quem tem esse coração que Sivuca tem, que é uma coisa assim extraordinária, ele tocando uma música dolente, uma valsa, um choro, canção. Ele bota o coração dele todo, a alma toda na sanfona. Eu não posso fazer isso porque eu choro logo, então, forrozinho mais quente. Eu queria fazer 2 observações. Uma, porque o sanfoneiro sertanejo pode tocar melhor o baião, o forró, a música nordestina, por causa de sua alma. O reflexo direto é um reflexo do meio, não é? E do norte, dado por Luiz Gonzaga, por gente como Dominguinhos. E há essa necessidade numa sociedade ágrafa, uma sociedade que era sem escrita, a expressão era verbal. E a música junta todos os sentidos, né? Quando você associa a música, canto e dança, você tem ouvido,
você tem o tato, você tem a voz, tem o sabor, não é? Esse teu suor salgado, né? Você tem todas as sensações através de uma música nordestina como se dança no Nordeste. Né? Inclusive, as músicas, você observa que ela define isso. Agora, esse negócio de chorar, veja bem, uma pessoa que é capaz, numa região dura, estamos falando do Nordeste, do sertão idealizado, talvez, mas que é muito real. Uma pessoa que vive numa região dura dessa e parte para a expressão musical, os sentimentos deles são moldados pelo ambiente, pela sua realidade, não é, Dominguinhos? As limitações. Então, esse homem tem muito o que contar e muito o que falar. Seja um sanfoneiro, como é o caso do Dominguinhos, que também é cantor e grande compositor, como também um João do Vale, um grande compositor, uma figura maravilhosa que eu tive o prazer de promover vários eventos dele, uma pessoa de uma dimensão enorme. Né? Você tem o quê? Ele está expressando o seu sentimento e tem dor também, porque a saudade é muito cruel, a sociedade é corrosiva. Lembre-se que a pessoa parte deixando seus familiares na esperança de um dia voltar. Nem sempre pode voltar. Quanto ao choro, eu queria contar nas gravações que nós fizemos no estúdio, comemorando os 50 anos do Baião, que tão inédito, nós vamos lançar nos 60 anos do Baião, que nós estamos agora com essa conversa com o Dominguinhos, nós vamos lançar as comemorações, então, a partir dessa conversa. Dominguinhos não cantava em público Triste Partida. Eu fui tocar Triste Partida no primeiro forró que nós fizemos aqui, e Luiz Gonzaga disse, não toque que essa música é triste. Isso é uma valsa, o povo vai parar, vai chorar. Não toque, Raimundo, isso em 1998. Mas já tinha começado, não dava para parar. Era uma música preferida minha, porque não sei se vocês conhecem Triste Partida. Triste Partida conta toda uma espécie de epopeia ao contrário. É um Lusíadas ao contrário. Conta a tragédia do homem nordestino, do pequeno proprietário que se transforma em nada, vira suco lá em São Paulo, na periferia. Mas ela é uma música belíssima, monótona do ponto de vista musical, riquíssima do ponto de vista sociológico e do ponto de vista poético. E as pessoas dançaram, porque nós fizemos num ritmo dançante. E pedimos nessas gravações para Dominguinhos gravar com cello, só o cello, e um vocal de 21 vozes. E o maestro iria fazer o arranjo na hora. O grande maestro, um dos maiores arranjadores do Brasil, em música nordestina, seja da cidade ou do sertão. E eu chamo maestro Edson Rodrigues. Na minha opinião, é o maior arranjador. Dominguinhos convidamos para fazer a Triste Partida, porque eu já sabia que ele não cantava a Triste Partida em público, porque ele costuma chorar. Ele se emociona. E nós fizemos o acompanhamento com o cello, porque nós fomos pioneiros, depois de Guerra Peixe, que fez algumas coisas, em fazer sanfona com instrumentos clássicos, como grupos de cordas, né? E porque nós queremos dar uma dimensão. Muita gente já copiou, nós fizemos isso em 98, com Dominguinhos, Sivuca, Hermeto, Borghetti e 9 sanfoneiros, mas fiz em 86, com Sivuca e Sinfônica, produzi esse espetáculo, uma fantasia para Asa Branca, interpretação. Mas voltando, Edson ficou para fazer o arranjo de acordo com a emoção de Dominguinhos na hora. E eu convidei o violoncelista para ficar dentro, para ele pegue a emoção, não fique de fora, você vai pegar a emoção. E começamos a gravar. Quando chega num determinado ponto, acho que é o 14º, 15º verso, acho que é isso, que fala que pensa em um dia voltar e não consegue, que ele fala que o migrante pensa um dia voltar e não consegue. Eu posso pegar, eu não peguei esse texto. Estou falando agora de improviso, não me previ. E eu me lembro bem do verso. É o verso que ele diz que espera notícias e tem em planos um dia voltar. Nessa hora, repentinamente, fica em silêncio o estúdio.
E a gente procura o técnico, eu me lembro bem, procurando o que foi que desligou, né? Porque de repente parou a sanfona. E ele, no primeiro momento, vai procurar. E todo mundo fica olhando os instrumentos, a mesa de som. E a gente começa a ouvir soluço. E olha, e Dominguinhos está com a cabeça baixa sobre a sanfona. Assim, e a gente espera, todo mundo espera respeitosamente. Todas as pessoas que estavam no estúdio esperam durante 9 minutos que eu contei. Dominguinhos soluçar até que ele se recupera e pede para continuar. Lamentavelmente, o técnico do som, com seu apuro, ele não entendendo o trabalho meu, que é um trabalho cultural, não um trabalho comercial, ele apaga o choro sem me consultar. Que ele podia continuar noutra trilha, né? E ele apaga, porque eu ia negociar com o Dominguinhos, que é negociar no sentido clássico político, né, de conversar, porque poderíamos usar como, talvez, se ficasse bom, como ruído incidental. E quando termina a música, Dominguinhos volta, recomposto, e diz: essa música me toca muito, porque nós tivemos uma triste partida e nunca conseguimos voltar, ele e a família, nunca conseguimos voltar. Até porque alguns já morreram, nós não poderemos voltar mais. É verdade. Meu pai nunca, do tempo que ele foi para o Rio de Janeiro, ele nunca voltou a Garanhuns, nem para visitar os que tinham ficado, de outras famílias, mas amigos que tocavam com ele. Ainda tem um remanescente lá, que é o Benedito, que tocava pandeiro e cantava com ele. Ele não voltou. Minha mãe também nunca voltou. Muito menos, né? Porque Moraes depende também. sempre de Moraes. Valdomiro veio comigo, porque trabalhou comigo muito tempo. Mas esse negócio que vinha à minha mente, o seguinte: quando Gonzaga lançou esse disco, eu estava no estúdio, vendo ele gravar e tudo mais, com acompanhamento de Orlando Silveira, Regional de Canhoto e coro. E eu, quando o disco saiu, eu levei o disco para meu pai. Ele imediatamente botou na radiola e destampou no choro. Então, aí para mim aquilo ali é a morte. A vida é muito dura e cruel, às vezes, para muita gente. E quando é um músico, um poeta, essa dor passa na sua obra, não é? Passa nas suas interpretações. E isso é que um homem nordestino, um músico, e mesmo não músico, um migrante, tem dentro de si. Dor, saudade, doçura, e às vezes a humilhação de ter que sair de sua terra, que ele ama, que sempre espera um dia voltar e não consegue. Os migrantes brasileiros são diferentes dos migrantes dos outros países. Eles querem voltar. Seja Decaseg, seja nos Estados Unidos, você vê sempre, eles querem um dia voltar. E essa saga do nordestino, que é o primeiro migrante, porque o brasileiro não migrava, não é? O nordestino não migrava, migra nessa época que Dominguinhos é criança, principalmente. E essa dor fez a grande música nordestina, sem sombra de dúvida. Ela permeia, por isso que você diz que a sanfona é chorosa. O maestro diz que as músicas nordestinas são em tom maior, mas a poesia, ela às vezes é trágica. E essa dor que Dominguinhos tem não é só essa dor, claro. Nós somos homens doloridos, e que a lágrima não é uma vergonha, a lágrima é uma expressão desse sentimento, dessa capacidade de sentir.
e que ela se manifesta quando você passa para um público, um forró de pessoas que amam a música nordestina, que não tem vergonha de gostar de música nordestina, que não esconde os discos, que tem coragem de assumir, não é? E quando você passa essa empatia com o público seleto, é uma coisa das mais lindas que eu já vi. Eu vi um fato fantástico, me permita, Dominguinhos. Luiz Gonzaga chorava às vezes também. Luiz Gonzaga contou coisas para mim como confidente que eu não posso contar, porque eu não tenho autorização para isso. Eu posso contar um fato público, não um fato confidencial. E você tem na Triste Partida, na minha opinião, das músicas mais de patativa do Assaré. Olha, grandes músicos brasileiros foram feitos por pessoas ágrafas, pessoas que não sabiam escrever nem ler, que ditavam, como é o caso, noutra região, de As Rosas Não Falam, de Cartola, que é uma das músicas mais belas que eu acho, do ponto de vista poético e musical. E como patativa do Assaré, ele tem que ter como intérprete um Luiz Gonzaga, mas tem que ter como intérprete Dominguinhos, mesmo que ele chore sempre, porque ele está falando das dores dele, mas as dores dele não são só dele. Todos os outros migrantes têm essas dores, nessa hora pode catalisar. Eu sugeriria Dominguinhos, como o grande sanfoneiro que ele é, que ele não tivesse nunca vergonha de tocar, nunca vergonha de chorar, porque humaniza mais ainda o nordestino e a pessoa que ama o Nordeste. Luiz Gonzaga, em 1956, eu posso dar a data, salvo engano, em 1956, ele recebe Dominguinhos e dá uma sanfona numa festa, não é, Dominguinhos? E ele diz que Dominguinhos é o seguidor dele. A mim, várias vezes, Luiz Gonzaga disse para mim, o meu seguidor é Dominguinhos. Por que Luiz Gonzaga falava assim? Luiz Gonzaga era o rei do Baião. No Nordeste, a República não chegou no sertão. A República demora a chegar no sertão. Canudos nada mais é do que uma grande compreensão nacional dos monarquistas com os republicanos. Uma grande compreensão, não compreender a alma do Nordeste. A alma messiânica, sebastianista, a espera do Messias é muito forte no Nordeste. Não sei se pela herança judaica cristã, não sei se pela colonização, as maiores dores no Brasil acontece na cultura portuguesa com a morte de Dom Sebastião, morto jovem com a fina flor da monarquia portuguesa, que nunca mais Portugal se recuperou. Então, essa situação messiânica do Nordeste, do sertão, e monárquica, por assim dizer, porque a referência é medieval, essa referência Luiz Gonzaga traz como o rei do Baião. E ele, como rei, ele distribuía títulos, ele nomeava a sua corte. E Dominguinhos, e nunca o filho dele, Gonzaguinha. Dominguinhos era o filho de Luiz Gonzaga, político, cultural, afetivo e, acima de tudo, musical. O carinho que seu Luiz tinha, nós chamávamos seu Luiz Gonzaga, o rei do Baião, de seu Luiz. Não é, Dominguinhos? Respeitosamente, todo mundo chama seu Luiz. E ele diz, Dominguinhos é o meu herdeiro. O que é que ele queria dizer com isso, na minha opinião? Não era só o herdeiro sanfoneiro, era o herdeiro político. Porque Luiz Gonzaga tinha um papel político, Luiz Gonzaga pedia pelo sertão. Era intérprete de músicas que pediam para o sertão. Como é o caso daquela música que ele fala da seca, né? Verdade. Que ele diz que... Vozes da Seca. Seu doutor nordestino, ele tem muita gratidão pela seca, pelo auxílio do sulista nessa cerca do sertão, mas doutor em esmola para o homem que não é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E eu vi Luiz Gonzaga pedindo, exigindo, solicitando obras para o Nordeste, tentando pacificar famílias que há séculos ou há dezenas de anos combatiam. Luiz Gonzaga se preocupava não só como sanfoneiro, mas era um rei, auto-intitulado e aceito como tal. E o herdeiro era Dominguinhos. Dominguinhos talvez não tenha tido a oportunidade de trabalhar na dimensão política de Gonzaga.
Ser Luiz Gonzaga, o ser de Luiz Gonzaga, implica em ser rei. E Dominguinhos teve a humildade de dizer que jamais poderia ser um herdeiro de Luiz Gonzaga, apenas seguidor. Mas fez falta, e faz falta, esse rei do Baião no Brasil. Principalmente na crise de hoje, que a música dos traficantes é a música que toca no horário nobre, a música cheia de ódio, sem ritmo adequado, sem poesia adequada, que não espelha a alma do Brasil. E de tanto água mole em pedra dura, tanto bate até quem fura. De tanto se repetir uma mentira, ela se torna verdade. Uma verdade goebbeliana. O Dr. Goebbels falava muito bem isso no nazismo. E nós estamos vendo agora a repetição do não-Brasil, devido a pessoas que odeiam o Brasil e dominam, de alguma forma, têm uma hegemonia nos meios de comunicação. E outros não têm coragem de falar, porque não precisa conhecer. Precisa estudar, precisa conhecer, ter coragem de dizer. Essa coragem, essa visão, pouca gente tem. Porque precisa estudar antes, ninguém quer estudar, todo mundo só quer o panfleto. E o que é que acontece? Nós estamos num processo de degradação da identidade cultural. Essa é a minha maior preocupação. Não se patrocina trabalhos que visam edificar o Brasil. Fernando Freire, o finado Fernando Freire, filho de Gilberto Freire, meu amigo, que me doeu muito quando ele morreu, eu passei umas 3 semanas sentindo aquilo, porque foi um choque para mim. Nós tínhamos, inclusive, uma audiência para tratar com ele sobre um texto que ele tinha feito para um livro nosso. Ele disse, se for para fazer um texto defendendo o Brasil, dizendo que o Brasil é bom, contando as coisas boas do Brasil, não tem patrocínio. As universidades estrangeiras não apoiam. Se for para combater o Brasil, dizer que o Brasil é ruim, que o Brasil tem isso, tem divisões, tem racismo, tem isso, está aprovado. Todo o trabalho acadêmico, geralmente, que nós temos, desvirtuou o Brasil. E nós precisamos, então, de reis do Baião que tenham capacidade e coragem, Dominguinhos, de falar sobre a nossa música. A música sertaneja nordestina, a música do sertão do Nordeste, a música de Luiz Gonzaga, a música de Patativa do Assaré, do grande Zé Dantas, de Humberto Teixeira, veiculada, e também a música de Dominguinhos, ela precisa ser tocada em todo canto. Só para você saber, no filme vão ter todos esses. Pois é. Inclusive, Patativa, eu gravei o último depoimento da vida dele. Pois é, muito apropriado. Bom, Raimundo, eu acho que você está dando um depoimento extraordinário e muito rico. Você sabe, né? Isso é um filme que não vai conter todas essas coisas que você está dizendo. Mas é um documentarista, estou falando para um documentarista. Ele não vai apagar isso. Não apagar não. Nem eu vou apagar, que eu também estou gravando para o nosso trabalho dos 60 anos do Baião. Deixa eu passar uma última pergunta para fechar. O que você acha que é sanfona para o nordestino? É a expressão de sua alma. É o maior veículo da expressão da alma nordestina. Por isso que ela tem que ser tratada como nordestino, impunha uma sanfona, 16, 17 quilos no peito. Precisa ser um homem forte, para tocar 2, 3 horas, não é? Um sanfoneiro tem que ser, como disse Euclides da Cunha, um sanfoneiro, antes de tudo, um forte. Um homem como Sivuca, como Dominguinhos, capaz de tocar 1 hora, 2 horas, entusiasmar o público, é preciso ser um forte. Então, a sanfona é o melhor veículo, a sanfona, a música nordestina, o baião, o xote, o chachado, é o maior veículo da alma nordestina, expressada esse sentimento através da sanfona. Você não pode ter um nordestino sem ter uma sanfona, na minha opinião. Estou falando do sertão, do Brasil profundo, da coisa mais séria. Quando você fala frevo, você está falando de música urbana, Recife. Você fala maracatu, você está falando de Recife, fecha com gado, você pega o Brasil todo. Pernambuco tem sua identidade própria. Precisa saber que Pernambuco, quem estuda a história do Brasil, Pernambuco era diferente do resto do Brasil. Pernambuco era Pernambuco. A bandeira de Pernambuco está em todo canto. Você não conhece bandeira direito dos outros estados. Talvez São Paulo tenha uma coisa ou outra. Mas o povo canta o hino de Pernambuco. O hino de Pernambuco é o hino da nação pernambucana, do grande Pernambuco, que eram os estados do Nordeste. Pernambuco foi conquistado. Aí vem as besteiras. Por portugueses, nunca. O grande conquistador pernambucano, que conquistou o Maranhão, era filho de uma Índia com um português.
Jerônimo de Albuquerque, arrogante. Ele bota o nome dele sem pedir licença ao rei. Ele acrescenta Maranhão. Sem pedir ao rei, bota um título nele na hora da rendição dos franceses. Lembre-se que nós expulsamos os holandeses de uma estrutura muito bem montada internacional e que foi combatida sistematicamente. E o grande herói, os grandes heróis são homens, é um índio que recebe o hábito de Cristo, Dom Felipe Camarão, é um negro, Henrique Dias. Esses são os verdadeiros heróis da pátria, junto com João Fernando Vieira, um mulato, que o rabino Aboab da Fonseca, indignado pelo cerco imposto, ele diz, esse filho de mãe preta que não conhece quem é o pai. Esse cidadão, ele consegue congregar com o apoio explícito do índio e do negro, com seus seguidores, e impõe uma derrota a uma potência, abandonada por Portugal, inclusive, formalmente. Então, Pernambuco tem sua própria história, tem seus próprios ritmos, tem sua própria música, sua própria cultura, sua própria tradição histórica, inclusive geográfica. Agora, tem mais. Tem a alma mais, o núcleo mais duro, que é o sertão, que deixou de ser sertão das mulheres sérias e dos homens trabalhadores, talvez tenha deixado. Mas, através da música, ele continua vivo. Enquanto houver um Dominguinhos com a sanfona, respeitando e divulgando o legado de Gonzaga, a gente vai ter Nordeste. E o Nordeste será, talvez, sempre nordestino. Agora, uma coisa que eu queria fazer um apelo, aproveitando esses vídeos que nós estamos gravando. Eu faço um apelo a Dominguinhos, que já fiz antes. Ele tem que assumir o chapéu de Luiz Gonzaga. Ele tem que agir para o povo dele, não só como sanfoneiro, cantor, compositor maravilhoso que ele é, mas como um intérprete das necessidades e da vontade. Porque ele tem acesso, a todos que se sentem nordestinos, tanto aqui como nos migrantes de São Paulo. Ele é aceito em todos os lados. Ele nunca fez o lado político dele, porque ele nunca não é da personalidade dele, porque ele achou que não podia substituir Luiz Gonzaga, mas sim apenas ser um seguidor. Como seguidor ele é muito grande, mas eu acho que ele precisa assumir essa sanfona que Luiz Gonzaga botou para ele, essa cruz que Luiz Gonzaga botou para ele, de ser o seu sucessor. Agora, eu queria, um minuto, Ulisses, eu preciso falar duas perguntas a Dominguinhos, que vai ser para outros. Se você quiser gravar, pode gravar, mas aí eu tentarei fazer algumas perguntas. Tem uma coisa que Gonzaga... Olha, eu estou falando isso porque eu queria dizer para você que você está gravando, já botou fita? Eu queria dizer a você, em off ou não, que esse seu trabalho é um trabalho que eu esperava que já tivesse sido feito há muito tempo. Precisava você vir fazer. Porque resgatar essas diversas nuances e documentar é de uma importância muito grande para a gente. Na hora que o Brasil se pretende dividir o Brasil em duas nações, uma nação de mulatos claros e uma nação de mulatos de pele escura. Eu, como mulato de pele clara, descendente de negras, de índias, de homens ibéricos, de judeus, brasileiro, pernambucano, 100% brasileiro, 200% brasileiro. Eu acho da maior importância que se trate desse resgate, faça documentário desse tipo. E eu vou falar agora com algumas perguntas a Dominguinhos, que aí eu não vou poder roubar muito tempo dele, mas a grande importância que eu acho, eu sei que você vai editar algumas coisas, mas a grande importância é que você possa guardar isso, porque esse conhecimento vai ser perdido. Dominguinhos, eu queria ali, se você pudesse, talvez você já tenha falado, mas queria mais especificamente, que você falasse um pouco do seu relacionamento com Luiz Gonzaga. Você já me disse onde conheceu ele, que eu queria que você fizesse um breve apanhado de sua vida e os paralelos com Luiz Gonzaga. Bem, a minha vida desde os 8 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar e a conviver um pouco com Luiz Gonzaga, foi assim de pai para filho. Foi quando eu me entendi com gente, assim que eu estava com 12 anos, 13 anos, fui para a casa dele,
Ele me deu a segunda sanfona. A primeira foi o Dr. Arnaldo Moreira Pinto, aqui em Recife, da Rádio Clube, na Escola Prática Comercial Dona Almerinda. Eu passei a conviver com Gonzaga dentro da casa dele, de uma forma geral, passando muito bem, porque eu estava lá com meu irmão, Moraes, Valdomiro, e meu pai, dentro de um quarto menor do que essa sala, talvez daqui ali. E os irmãos todos lá, esses que estavam no Rio de Janeiro. E eu ia para lá todo dia, convivia com ele, via Gonzaga cantar, tocar, que ele gostava de ensaiar, com Marinês, com Abdias, Zito Borboré, miudinho. E eu tive a chance de conviver com ele ali, na casa dele todo dia, indo com ele à RCA para ver ele gravar, constantemente ele gravava, ou ia no escritório, alguma coisa ele ia fazer lá, sempre na gravadora. E eu estava com ele. Então eu posso dizer que a minha convivência, Raimundo, foi de pai para filho. Eu tinha mais conselhos com ele do que propriamente com meu pai. Porque meu pai era de uma época em que filho não tinha conselho. O conselho era o filho olhando o que ele estava fazendo, como ele vivia, como ele dialogava com sua mulher, e o filho não tinha muito direito de perguntar nada. Tanto que eu vim descobrir que meu pai e minha mãe eram alagoanos de Palmeira dos Índios, há 6, 7 anos atrás, com meu irmão Valdomiro, que era uma espécie de historiador da família, que sabia de tudo, não sei como. É daquele que roubava uma fotografia de vez em quando, que ele deixava lá, uma coisa, uma lembrança, um retrato da minha mãe, ele sempre roubava e levava para a casa dele. E aí eu não podia perguntar nada, que era uma criança, passava por perto, ele olhava, a gente, o olhar já dizia tudo. Então, o conselho que ele deu foi eu vê-lo ali sempre, conversando com minha mãe, quieto. E eu olhava as atitudes dele. Ele nunca disse, meu filho, vai por ali, toque ou não toque, cante ou não cante. Meu pai nunca falou nada. Sabe? Neném, quando ele tinha alguma coisa para fazer, ele mandava. Acabou, eu obedecia. Né? E ele morreu com a gente pedindo benção. Benção, pai. Sempre. Então, essa minha vida com meu pai foi assim. E acredito que meus irmãos também, que nós não tínhamos direito, ou ficávamos com medo, de um enxerimento qualquer, e pai, isso aqui, não sei qual seria a resposta. Então, Gonzaga foi esse pai assim, mais duro, que dizia para mim, quando eu casei, com 17 anos, eu fui comunicar a ele. Aí ele disse, pronto, você acabou-se para mim. Acabou-se. Um homem não pode casar com 17 anos, você é um artista em potencial, consequentemente você está acabado. Eu casei com 34 anos e quase não caso, então você acabou-se. Você é um sanfoneiro que não existe mais. Eu fiquei quieto, não disse nada. Ele foi o padrinho do casamento. E eu continuei na companhia dele. Por quê? Isso eu acredito, porque eu não sabia dar uma resposta, entendeu? A um mais velho, eu não sabia respostar aquilo ali que ele está dizendo, mas pelo menos dialogar, mas seu Luiz, é assim mesmo, não sei o quê. Não leva mal, não sei o quê. Não, eu fiquei quieto, fiquei na minha vida ali, quietinho. E fui ganhando ponto, entendeu? Levei muito grito dele na estrada, aqui ele passou 3 dias no Recife sem falar comigo, sumiu, porque eu fiquei calado numa bronca que ele me deu lá em Garanhuns, 15 anos que eu não vinha a Garanhuns pela primeira vez. Fizemos um show na Rádio Clube, na Rádio Difusora, que agora é jornal, né? E no retorno ele me deu um grito, porque eu queria botar gasolina no carro, no postinho ali, juntinho à Rádio Difusora. Ele disse, para que gasolina no carro, rapaz? Tem posto demais, vamos embora. E aí, aquela estrada era bem novinha, que vinha de Garanhuns para Caruaru, 68, 67. E eu estava calado, fiquei. Tá certo, vamos embora. Aí ele sumiu, aqui no Recife. Foi embora,
Passou 3 dias, eu acho que vendendo o show dele por aí, com os prefeitos e tal. Quando ele voltou, bateu na porta, você vai continuar ou vai ficar aqui mesmo, ou vai voltar para casa? Eu digo, não, eu não vi com o senhor. É, porque eu estou achando que você é um homem perigoso. Aí eu digo, por quê? Você, desde que de Garanhuns que você não dá uma palavra. Eu digo, eu não podia, senhor, lhe dar uma palavra se o senhor não estava aqui. Você é um homem perigoso, você é capaz de fazer um plano para matar um. Você fica quieto, ninguém sabe o que é que você está pensando, você não exprime seu pensamento. Você precisa saber que o comandante tem que ter o grito. O comandante tem que mandar, aí o subordinado tem que se habituar a levar grito. Eu também calado, fiquei. Vai continuar ou vai embora? Eu digo, eu vou continuar. E assim eu fui ganhando cada vez mais um espaço com ele, achando que eu devia permanecer, né? Com o Luiz Gonzaga, e minha convivência foi essa. Você se lembra daquela festa na casa dele, que você tinha 16 anos, eu acho que é 1956 por aí, que saiu até na revista do rádio, Foi, 57. e que ele, 57, que ele apresenta você, né? Está tocando olha que esse menino está tocando muito bem, ele usa uma expressão que eu não me lembro qual é agora. Você se lembra dessa festa? Podia assim recapitular com suas palavras? Não foi uma festa, foi uma gravação na RCA. Não era uma festa. Não era na casa dele, não? Não. A gente estava gravando e ele não tinha nem sanfona, nem eu. Ele tinha tomado uma sanfona, Paulo Soprano, vermelha, para gravar algumas músicas. Entendeu? E aí a imprensa estava toda presente e ele aproveitou e disse, este cabra da peste é meu herdeiro artista. Foi... Coroou o príncipe herdeiro. Foi ali. Foi na própria RCA, no próprio ambiente de trabalho. Dominguinhos, você, Luiz Gonzaga, eu gostaria de deixar isso explícito. Luiz Gonzaga foi o grande mecenas dos sanfoneiros nordestinos. Pouca gente, talvez, fora do ambiente, saiba disso. Luiz Gonzaga deu inúmeras sanfonas para as pessoas que seriam seus concorrentes. Ele nunca pensou pequeno, ele nunca pensou em derrubar alguém, ele pensou sempre em ajudar. E ele dava sanfona para sanfoneiros poder trabalhar melhor. Dominguinhos deve ter recebido uma sanfona dele inicialmente, não recebeu? Recebi. Tem um fato que você faz. 54. 54. A primeira sanfona, depois dessa que eu ganhei aqui no Recife, foi ele que me deu. Assim que nós botamos o pé na casa dele, 5 minutos depois, meu pai estava com uma sanfoninha de 80 baixos. Na viagem que você fez a convite dele para ir para o Rio. Para o Rio de Janeiro. Arlindo 18 Baixo recebeu uma sanfona de seu Luiz. Eu estava presente quando Arlindo disse para mim, eu vou tocar para Gonzaga, e eu vendi a sanfona dele. Aí arranjou uma sanfona branca emprestada. E estava tocando, tocou, numa churrascaria, no Laçador. Aí quando terminou, Gonzaga disse para ele, Arlindo, você vendeu a sanfona que eu lhe dei, a sanfona que eu lhe dei não é essa, tenha vergonha. E assim Gonzaga ajudava as pessoas. Eu mesmo tive apoio de Gonzaga em algumas situações que o meu comércio estava difícil, meus negócios estavam difíceis, eu tive o apoio dele, inclusive para implementar o Cheiro de Povo. E Gonzaga tinha um coração enorme, tinha um coração muito imenso. E esse exemplo que Dominguinhos diz que pegou, vários exemplos de Luiz Gonzaga, certamente pegou o da filantropia, o do amor ao próximo. Eu presenciei várias vezes Luiz Gonzaga dar show de graça para ajudar pessoas. As pessoas estarem encalhadas no meio da estrada, sem poder ir nem voltar porque acabou o dinheiro, e Luiz Gonzaga oferecia um show de graça para eles. Eu mesmo recebi de presente um show muito bonito que ele fez em minha homenagem, mas na realidade eu estava precisando de dinheiro para continuar os negócios, continuar o movimento, e ele fez gratuitamente. Mas eu sei que Dominguinhos também herdou essa faceta do Rei do Baião. Recentemente em São Paulo, eu me emocionei ouvindo um sanfoneiro, que a humildade dele não permite, mas eu vou registrar para exemplo de outros músicos. Um sanfoneiro que poderia ser um concorrente de Dominguinhos, e sob o ponto de vista de que
tem nome também, trabalha há muito tempo, tem muita estrada, e esse sanfoneiro estava doente. Teve uma doença, vendeu os carros, teve que vender seu patrimônio e penhorou a sua sanfona. Mas mais ou menos a história que eu entendi que ele me contou foi essa. Ele penhorou a sanfona e a sanfona era um presente do pai dele. Ele não queria perder essa sanfona e essa sanfona já estava para ser vendida a um sanfoneiro aqui do Nordeste, porque ele não pôde cumprir com o compromisso, acho que era 20 mil reais, alguma coisa assim. E ele me contou que Dominguinhos soube disso, e entre lágrimas ele me contou esse fato, que também me emocionou. Ficam dois homens velhos com lágrimas nos olhos. Eu fiquei sensibilizado por isso, por saber que tem pessoas capazes de se arriscar, pegar o seu dinheiro bom e salvar alguém, resgatar alguma coisa de alguém, uma visão extremamente cristã. Ele chega e Dominguinhos vai lá e resgata a sanfona que já estava prometida e vendida. E Dominguinhos disse: eu quero, eu pago. Pagou a sanfona e levou para o cidadão que estava doente. Ele ainda, na época que eu falei com ele, não estava recuperado totalmente ainda. E ele disse: está aqui, isso é seu. Aí ele disse: eu não posso pagar. E Dominguinhos disse: eu não estou pagando, eu estou devolvendo o que é seu. E essa sanfona, que foi um presente do pai dele, que era outro grande sanfoneiro, pai de Oswaldinho, foi um presente, salvo engano, de Pedro Sertanejo para ele. Dominguinhos resgata e entrega a ele. E, sem dúvida, ajudou muito na recuperação dele, para ele aumentar ainda mais, que é outra grande pessoa de um coração enorme, que é o Oswaldinho. E teve essa solidariedade do Dominguinhos, que, como concorrente, numa sociedade extremamente competitiva que se delineia no mundo, que se impõe ao mundo, poderia ter deixado passar em branco e a sanfona ser vendida. E hoje ele tem a sanfona, graças a Dominguinhos. De novo, é o segundo presente. Inclusive ele arrumou a sanfona inteira antes de entregar. Dominguinhos, eu gostaria de ressaltar a ética, comportamento humanitário de seu Luiz. Pouca gente conhece, talvez, a não ser quem é do meio. A ajuda que ele dava aos sanfoneiros, aos artistas ligados ao forró, e as instituições de caridade também, que ele ajudava muito. Não é? Ele prezava muito o fato de ser maçom, e ele dava shows constantemente para ajudar pessoas. Como eu também fui beneficiado por um show desse tipo, Camarão também recebeu um show desse tipo numa hora difícil. Arlindo Soito Baixo, que Luiz Gonzaga tinha um carinho muito especial por ele, porque Arlindo sempre é uma pessoa para cima, sempre risonho, sempre com boa vontade. E seu Luiz só fazia um favor completo. Eu me lembro de um fato que me foi contado por um sanfoneiro, que Luiz Gonzaga deu um show para ele, para ajudá-lo. E ele, preocupado que seu Luiz ia chegar de táxi, deixou o filho com dinheiro para pagar o táxi. E quando o menino foi pagar o táxi, seu Luiz ficou um pouco, talvez, ofendido. Né? Aquela sutileza que não percebeu, ele disse: eu não preciso que pague meu táxi, eu só faço favor completo. Eu não preciso de dinheiro para pagar táxi. Que é isso? Você está pensando que eu sou o quê? E ganharam um bom dinheiro e que ajudou a cura dessa pessoa. Comigo mesmo ele me ajudou completamente. No apoio que ele me deu, ele não cobrou nada. Ele não cobrava. E eu sei que você, Dominguinhos, herdou essa parte dele. A parte do silêncio que você falou, que ele ficou preocupado, é porque talvez você, como uma pessoa muito jovem na época, e saiu cedo do Nordeste, do sertão, ele interpretou seu comportamento de maneira diversa, mas a maneira correta de interpretar. O homem silencioso é sempre um homem perigoso. Na tradição nossa, do jagunço, né? Do homem violento. Os homens mais violentos, às vezes, são silenciosos. Eles não gritam, eles não falam, eles não reclamam, eles agem. Por isso que ele ficou preocupado com você, porque ele conhecia isso muito bem. Mas não me conhecia. Não, mas não me conhecia, exatamente. E você, como uma pessoa respeitosa, que você é sempre a pessoa respeitadora dos outros, você respeitava ele como eu respeitava ele. Ele me passava carão. Chegou uma vez que ele me passou um carão em público. Ele estava num show em Vitória do Espírito Santo. E haviam feito uma maldade comigo. Haviam publicado uma coisa no jornal mentirosa.
sobre uma coisa que eu não fiz, que eu não estava no lugar, que eu não conhecia as pessoas, mas botaram que eu tinha feito determinada coisa, que eu era responsável por determinada coisa. E ele desce, tem um show em Vitória, eu estou lá esperando ele no final, né? Ele chegou, eu fui, show em praça pública, muita gente, aquela alegria. Eu fui para trás do palanque, e ele vem descendo, ele me viu e disse: eu quero falar com você. Eu soube que você fez uma coisa errada que eu não gostei. Eu disse: qual, seu Luiz? Ele disse: aquela tal. Eu disse: eu vou falar com o senhor. Eu falo com o senhor agora não, né, seu Luiz? Não, eu quero saber agora. Não vamos para o hotel, a gente conversa lá. Aí eu cheguei no hotel, ele sentou e disse: como é que você me explica isso? Como é que acontece essa coisa? Eu digo: primeiro, não aconteceu assim. Segundo, não aconteceu comigo. E terceiro, eu não tenho nada a ver com isso. Isso foi pura maldade, seu Luiz. E como é que você explica que acontece isso, seu Luiz? Eu, que sou uma pessoa simples, acontece isso comigo. E com o senhor, que é uma pessoa famosa, o rei do Baião, não acontece? Ele disse: você soube? Eu disse: o que é que o senhor acha? Eu botei aquela verde assim para me sair da agressão dele. Aí ele disse: mas não é danado que os jornais inventam coisas sobre a gente? Raimundo, você sabe o que inventaram sobre mim? Eu disse: o que foi dessa vez? Aí ele me contou. Ele disse que estava num show em Mato Grosso, Goiás, e o pessoal, ele disse: eu não consigo dominar o povo. Eu falava e o pessoal dizia: e aquela coisa toda, e aquilo, dizia umas piadinhas, eu não entendi, eu não conseguia dominar. Isso não acontece comigo. Eu parei o show e disse assim: pessoal, o que é que está acontecendo? Por que vocês estão assim comigo? Nunca aconteceu isso comigo? O que é que vocês têm? Para quem vem no meu show para estar falando isso? É o jornal. Ele disse: que jornais? Sacudiu o jornal nos meus pés. E era uma mentira. Eu disse: está vendo, seu Luiz? Ele me mostrou o jornal. Ele disse: eu ajudei esse povo o tempo todo. E agora estão criando um problema comigo. Entendeu? Eu ajudo, só fiz ajudar. Você sabe que eu ajudo as pessoas, né? Eu disse: mas eles querem mais. Aí ele disse: está vendo como é? Aí ele esqueceu da... Quero agradecer a vocês e solicitar também que vocês deem um joinha, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com os amigos para divulgar o trabalho da Orquestra Brasileira de Forró e resgatar o baião, resgatar a música tradicional nordestina no Brasil e no mundo. 30% das pessoas que assistem nossos vídeos estão fora do Brasil. Contribua conosco para a gente continuar esse trabalho. Até o próximo Memória do Baião. Siga-nos no YouTube, se inscreva, aperte o joinha, vamos divulgar aí, compartilhe com seus amigos para que a gente tenha um crescimento entre amigos. Viva o Baião, viva os 80 anos do Baião.